Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para mais uma meditação do nosso Santo Evangelho do dia, que se encontra em Lucas 11, do versículo 47 ao 54. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que o mataram. Com isso, vós sois testemunha e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. E por isso que a sabedoria de Deus afirmou que eles enviaria profetas e os apóstolos, e a eles os matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se perca, assim de que se peça conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado, desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Assim eu vos digo, serão pedido conta disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entras e ainda impedes de que quem quer entrar entre. Quando Jesus saiu dali, os mestres e os fariseus começaram a tramar mal e a aproveitar e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Esta é a palavra da salvação para nós. Irmãos e irmãs, nós vamos vendo que ao longo desses evangelhos dos últimos dias, Jesus ele está fazendo muitas colocações de correção aos doutores da lei, aos anciões, aos mestres do povo. E o que fica para nós nesse santo evangelho de hoje é que não é diferente no mundo o qual vivemos, o mundo de hoje, no nosso dia a dia, né? Nós estamos comemorando muitos mártires durante essa semana: Santo Inácio de Antioquia, São Lucas Evangelista. Hoje também a igreja comemora São João de Berfute e Santo Isaac, presbítero e companheiros, todos mártires também. E o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos e irmãs, é que a narrativa do evangelho de hoje vem dizer que tem muitas pessoas, tipo, com comportamento daqueles doutores da lei, conhecedores das escrituras, que a ele tinha confiado um povo, mas que, no entanto, eles o escravizavam e, ao invés de amostrar, apontar Deus, esse povo vivia de aparência. Hoje nós estamos vendo algo muito forte também no meio de nós. É pessoas querendo implantar dentro da igreja de Cristo. Aqui eu falo para os católicos, quem tem as outras denominações, respeito mais
aqui é para os católicos, que querem implantar tantas ideologias e isso não vai ser implantado, eu creio, porque Jesus, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Nós podemos ver muitos modismo, tantas e tantas coisas dizendo que não é assim mais. Tipo, a união do mesmo sexo, isso a igreja não vai aprovar. Questão de aborto, a igreja sempre foi a favor da vida, mas por essas e outras verdades que muitos cristãos são silenciados de alguma forma. Mas o intuito nosso é levar sempre a verdade da igreja, que é a verdade de Cristo. Quantos e quantos nós vemos dentro da igreja hoje? Isso não é um julgamento. A gente pode observar que querem colocar novos ensinamentos, que querem dizer que agora não é assim mais. Isso é o relativismo. Se infiltrou dentro da igreja. Meu irmão e minha irmã, infelizmente ou felizmente para nós, só resta uma coisa: é sermos de Deus, é sermos santos. Isso terá um preço. Isso terá um preço. Mas só que assim, esse preço vale a pena. Porque quando estar com a verdade, falar da salvação, falar o evangelho autêntico, é sinal que podemos aqui para o mundo ser odiado, mas diante de Deus estaremos limpos. Nós vemos que o evangelho, o Senhor vai dizer que os vossos pais construíram os túmulos dos profetas, porém vós sois testemunha de tudo isso, né? São testemunha de tudo isso. Meu irmão, minha irmã, se a gente vê alguém no erro, a gente tem que, com todo amor, toda caridade, não julgá-lo, não condená-lo, mas procurar um meio de orientar. Meu irmão, dessa forma não dá, você está correndo risco a sua salvação. A igreja não ensina assim. Ah, mas foi um padre, foi um bispo. Não. Cadê o catecismo? Cadê o código de direito canônico? O cristão católico ele tem que estudar a sua fé, porque a vida toda nós fomos taxados de que não lê a Bíblia, não lê a Sagrada Escritura. Então, vamos ser enganados. Isso, entre aspas, eu estou falando para aqueles que não procuram conhecer a sua fé. A fé católica é uma fé linda, maravilhosa. Eu convido a você, leia só a vida de um santo desse que você ouve falar, para você ver se não é um Cristo presente que teve na terra. Porque as suas atitudes são lindas, são maravilhosas. Aqui eu poderia citar vários e vários santos que, se você pegar a vida deles, você vai dizer que riqueza, que testemunho de Cristo. E somos convidados a ser santo. Se a palavra de Deus diz: sede santo como vosso Pai é santo. A santidade tem que desejarmos todos os dias. E a gente vai vendo, né? Que no final do Evangelho diz o seguinte, que eles procuravam e tramavam contra Jesus. Qualquer palavra que saísse. Hoje estou falando aqui nesse canal, mas não sei até quando. Quem sabe a gente vai pregando a verdade e aí começam a boicotar aí, né? Quando já tem muitos e muitos homens de Deus silenciados, né? Por quê? Porque em amor à sociedade, em amor ao irmão, pregou simplesmente a verdade e prega a verdade. Mas a gente não temos que temer essas coisas.
Temos que buscar, sim, ser cada dia melhor. Se eu errei ontem, hoje eu não quero errar mais. Essa tem que ser a vida do cristão.